Bom, gente, como vocês já perceberam, este é o Naftaluf em homenagem à novela Locomotivas. Já deu pra perceber, né? Pra quem não entendeu ainda, eu tô soprando essa informação. Eu sou Luf Steffen, você está no Naftaluf, especialíssimo, comemorando a chegada dessa novela tão ansiada, tão desejada, tão pedida, tão etc e tal, que é Locomotivas. Locomotivas, uma novela que há muito tempo vem sendo pedida, inclusive anunciada, né? Primeiro teve a fase em que anunciaram que a novela seria lançada em box de DVDs, na era mesozoica em que acontecia isso, né? Eram lançados box de DVDs de novelas clássicas da Globo, ou não tão clássicas assim, né? Locomotivas foi anunciada na fase final, quando já tinham lançado vários box e de repente surgiu a notícia na imprensa que a Globo lançaria um box de DVDs de Locomotivas condensada, né? Só que acabou não acontecendo isso e também não aconteceu mais nenhum box de DVDs, ou seja, o de Locomotiva seria o último, mas não houve, né? E aí a Globo Marca, Som Livre, sei lá, decidiu não mais lançar box de novelas de DVDs, lógico, porque estavam investindo mais no canal Viva e na Globoplay, né? E aí, depois dessa fase do boato de Locomotivas em box de DVDs, surgiu a fase dos boatos de Locomotivas no canal Viva. Eu acho até que chegou a ser anunciada a reprise da novela no Viva, mas também não aconteceu. E finalmente começou-se a aventar a hipótese da novela entrar na Globoplay, coisa que agora, finalmente, torna-se realidade nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023, um dia histórico para os noveleiros clássicos, né, que gostam de novelas realmente clássicas. Alguém com certeza vai comentar, vocês que são meus fiéis seguidores, vão comentar aqui que eu cheguei a fazer um programa em 2020, na época da pandemia, no primeiro ano da pandemia, um programa que chama 10 novelas que queremos ver no Viva, mas que nunca veremos. Eu vou pôr o link aqui na descrição. E entre essas 10 novelas estava Locomotivas. Então, claro, naquele momento eu dizia que eram 10 novelas clássicas que a gente adoraria ver no Viva, mas que nunca veríamos, e eu explicava por que no vídeo, por que eu achava que essas novelas nunca viriam à tona. Agora, algumas das novelas que estão lá naquele programa já estão disponíveis na Globoplay, ou passaram no Viva, ou as duas coisas. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, tá vendo, Luffy, você errou, você falou que não ia entrar e entrou. Gente, ainda bem, né? Eu acho ótimo que eu tenha errado. Tomara que todas aquelas 10 daquele programa venham à tona. Eu vou adorar dizer, nossa, que bom, essas novelas entraram na Globoplay, é o que eu quero, né? Eu falava aquilo na época porque eu realmente acreditava que eram novelas que nunca veriam novamente a luz do sol. Mas que bom que eu estava errado e que algumas delas realmente vieram. Né? Acho que Elas por Elas também eu falava naquele programa e entrou na Globoplay. Guerra dos Sexos eu falava naquele programa e entrou na Globoplay. E agora Locomotivas. Então eu tô achando o máximo, né? Eu adoro pagar a língua e dizer que bom que eu estava errado e que essas novelas estão vindo. Que venham todas. Bom, dito isso, então vamos contextualizar Locomotivas, que é o que queremos. Vamos lá. Bom, para contextualizar Locomotivas, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço no meu canal, que vocês já sabem o que é. Ah, o que é, Luffy? Você vai cantar músicas da trilha. Não, ainda não é isso. Eu vou falar da minha experiência pessoal, familiar, nostálgica, saudosista e memorialista em relação a tal obra. Então vamos lá. Locomotivas estreou em março de 77, quando eu era um bebê, né? Eu já tinha nascido, mas era bebê. E ela terminou em setembro de 77, quando eu estava completando 2 anos. Então eu não lembro da novela nessa época, claro, né? Talvez uma memória inconsciente, porque, por exemplo, minha mãe gostava, assistia essa novela e tal. Mas eu não lembro, lógico, né? Tinha 1 ano, 2, enfim. Depois ela foi reprisada no ano seguinte, em 78, no horário do Vale a Pena Ver de Novo. Mas não era ainda o Vale a Pena Ver de Novo, né? Que fique claro que não existia ainda era uma faixa de reprise de novelas da Globo, mas que não tinha o nome de Vale a Pena Ver de Novo. Mas nessa reprise de 78 eu também não lembro, porque eu ainda era muito bebê. Depois a novela ganhou um especial de 1h30 de duração, um compacto de 1h30 de duração, em 1980, quando a Globo exibia aquele famoso programa Festival 15 anos, né? 15 anos de Globo, já que a Globo foi inaugurada em abril de 65. Então, em 80, 15 anos de Globo, existiu o Festival 15 anos. Em cada edição desse festival era uma novela clássica da Globo em 1h30 de duração.
né? Olha que absurdo. Uma novela. E se hoje as pessoas reclamam de novelas compactadas, imagina uma compacta de 1 hora e meia, né? Uma loucura. Mas foi. E foi apresentado pela Eva Todor, né? Esse especial, já que ela é uma das atrizes principais da novela, no papel da Kiki Blush. Esse especial, Festival 15 anos com locomotivas, ele andou circulando aí nas internets da vida nos anos de 2000 e 2010. Então, quem viveu, viveu, né? Eu, por exemplo, consumi esse especial na época. Existiam DVDs que rolavam por aí, enfim, internet, lá, 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 lá. E as pessoas, então, viram esse Festival 15 anos de locomotivas, que é, claro, interessantíssimo, como não poderia deixar de ser. Depois disso, a novela sumiu. Em 86, em novembro de 86, a novela foi reprisada às 6 da tarde. Olha a loucura, né? Para quem não sabe, o que aconteceu foi que, naquela época, a TV Globo enfrentou alguns problemas com o sindicato de atores e técnicos de diversões do Rio de Janeiro e existiu uma ameaça de desativar o horário das 6 da tarde, né? Supostamente, se os problemas não fossem resolvidos, sindicalmente falando, a Globo poderia ter que eliminar o horário das 6 da tarde. Não existiria mais novela das 6, original, né? Pois é, será que teria sido bom se tivesse acontecido isso? Bom, nunca saberemos. Mas, de qualquer forma, a novela das 6 que veio antes foi Sim a Moça. Quando Sim a Moça terminou, por causa desses problemas do sindicato, a Globo não pôde estrear a novela seguinte, que foi Direito de Amar, né? Então ela precisou colocar uma coisa de tapa-buraco e assim alguém teve a ideia, um tanto quanto inusitada, de reprisar Locomotivas às 6 da tarde. E assim a novela foi reprisada num compacto de 3 meses, né? Em vez dos 6 meses originais, 3 meses às 6 da tarde, entre novembro de 86 e comecinho de fevereiro de 87, quando então estreou Direito de Amar, e aí a vida seguiu normalmente. Nessa reprise das 6 da tarde, eu assisti Locomotivas, porque aí eu já era um pouco mais grandinho, né? Eu tinha 11 anos, né? E aí eu lembro que eu gostava. Eu assistia à tarde, eu estudava à tarde nesse período, né? Em 86, 87 eu fui para o horário da manhã. Mas em 86 eu estudava à tarde. Então eu chegava do colégio e já ligava para ver Locomotivas. E era muito interessante, emocionante. E era muito maluco, porque assim, eu já falei isso uma vez, acho que num vídeo com o Nilson Xavier, se eu não me engano. Em parceria com o Nilson. Mas era muito engraçado porque a gente estava no final de 86 e a novela era de 77, né? Então, 9 anos de diferença. Mas esses 9 anos pareciam 30 anos, né? Porque parecia outro mundo mesmo. Era muito diferente, né? A vida, a moda, os costumes e tudo tinha mudado muito naqueles 9 anos, né? Os anos 70 tornaram-se muito diferentes dos anos 80. Então, quando a gente via Locomotivas às 6 da tarde em 86, era uma coisa pré-histórica, né? Parecia muito distante aquilo, era fantástico. Então é porque, né, a percepção dessa proporção do tempo mudou, né? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente vê essas reprises aí que passam por aí de Chocolate com Pimenta, Chocolate com Pimenta não conta muito porque é novela de época, né? Mas vai, Mulheres Apaixonadas, que tá aí passando de novo pela enésima vez. Faz 20 anos essa novela, e não parece, não tem tanta diferença, porque de 2003 para 2023 não mudou tanto, talvez externamente, visualmente, né? Uma mudança ou outra, mas assim, não é tão dispare, não é tão distante, né? Já em 86, ver Locomotivas era super distante, né? Então era engraçado, assim. Eu diria que é como se hoje a gente assistisse, né? Em 2023 a gente assistisse, sei lá, Top Model, vai, uma novela de 33 anos atrás. Aí pode ser que esse tipo de percepção de como aquilo está distante da gente, né? Mas enfim, de qualquer forma eu adorei ver Locomotivas às 6 da tarde naquela época, e vale dizer que um pouco antes dessa reprise eu já tinha tido algum contato com a novela, porque existiu aquela coleção, as grandes telenovelas em 85, muitos de vocês sabem, a gente já falou também aqui disso, que eram as novelas que viraram romances, né, romancezinhos, e foram publicadas pela Rio Gráfica Editora e vinha encartado no sabão em pó Omo durante o ano de 85. E Locomotivas era uma delas. Pois é, eu tenho aqui um exemplar, que não é Locomotivas, é Escalada, dessa maravilhosa coleção. É porque eu tinha a coleção completa na época, mas o tempo não me deu razão e a coleção sucumbiu à ação do tempo. Mesmo porque, né, é difícil conservar, porque é papel jornal, né, etc e tal. Então, a minha coleção, infelizmente, completa, só sobrou Escalada, que inclusive é uma das melhores em termos de adaptação para romance, né? Mas tá aqui, as grandes telenovelas eram 12, né? E Locomotivas está aqui, foi lançada na coleção. Então eu lembro que eu li esse romance em 85, 86, li várias vezes, né? Eu li todas várias vezes, né?
Mas a versão de Locomotivas não era das minhas preferidas no romance, né? Eu preferia Marrom Glacé, por exemplo, Louco Amor e Escalada, né? Mas Locomotivas eu li naquela época, então tinha algum entendimento da história e tal. E quando teve essa reprise eu assisti. E aí foi isso, né, gente? Aí depois de 87, nunca mais vi Locomotivas, a não ser nesse compacto do Festival 15 anos, que frequentou a vida das pessoas nos anos 2000, 2010. E acho que tá até no YouTube, né, esse especial, até essa altura do campeonato deve estar, né? E agora, finalmente, vamos ter Locomotivas na íntegra pra gente desfrutar. Então vamos desfrutar. Bom, como eu sempre faço quando a gente vai desfrutar ou destrinchar uma novela aqui no Naftaluf, eu recorro sempre à Sempre Bíblia, telenovela brasileira Memória, do Ismael Fernandes, etc e tal. Então você já conhece esse livro. Locomotivas, vamos ver o que ele fala da novela. Kiki Blush, Eva Todor, e sua filha Milena, Aracy Balabanian, e os filhos adotivos Paulo, João Carlos Barroso, Renata, Thaís de Andrade, Fernanda, Lucélia Santos, e a pequena Regina, Gisela Marques, como é que chama essa atriz? Gisela Rocha. Conduzem a história de encontros, desencontros e namoricos. A situação complica-se quando Fernanda apaixona-se por Fábio, Valmor Chagas, o mesmo homem que Milena ama. O clímax maior ocorre quando Milena revela-se mãe de Fernanda. É também a narração... Bom, só um detalhe, né? Por essa trama principal, a gente já vê que Manuel Carlos não foi tão inovador assim quando escreveu História de Amor e depois Laços de Família, que conta basicamente o mesmo plot, né? Mãe e filha disputando o mesmo homem. A diferença é que aqui, em Locomotivas... Bom, gente, foi um spoiler isso, mas... Bom, todo mundo já sabe, né? Que, na verdade, a Milena... Bom, tá bom, vai. Este é um spoiler. Quem não quiser ver, pule um minuto do vídeo. A Milena, personagem da Aracy Balabanian, que se diz irmã mais velha da personagem Fernanda, Lucélia Santos, é na verdade mãe da menina, né? Então é mãe e filha disputando o mesmo homem. Mas enfim, continuando. É também a narração dos problemas de Netinho, Denis Carvalho, que não consegue se libertar do cerco armado por sua possessiva mãe, Margarida, Miriam Pires. E não percebe o amor altruísta da vizinha solteirona e mais velha, né? Celeste, Ilka Soares. Porque o Netinho é um personagem como se tivesse 25 anos e a vizinha Celeste tá chegando aos 40, né? É uma mulher mais velha. Um relevante sucesso de público, em parte pelo requinte de produção que trazia as cores para o horário das 19 horas da Rede Globo e pelas mulheres bonitas que compunham um elenco. Na verdade, Locomotivas foi a primeira novela da Sete totalmente colorida, porque a anterior, Estúpido Cupido, era preto e branco, e só os 2 últimos capítulos foram a cores, né? Locomotivas foi inteira a cores, foi a primeira novela da Sete, portanto, totalmente colorida, e foi a última novela foi a última faixa da Globo a ficar colorida, né? Porque quando a Globo começou a produzir coisas em cores, começou lá atrás, em 72, com o especial Carnet Meu Primeiro Baile e tal. Em 73, a primeira novela colorida, que era O Bem Amado, novela das 10, e aí todas as novelas das 10 passaram a ser coloridas. Depois veio o Pecado Capital, às 8 da noite, que era para ter sido Rock Santeiro, mas foi Pecado Capital. Primeira novela das 8 colorida, e aí todas no horário ficaram coloridas. No mesmo ano de Pecado Capital, em 75, as novelas das 6, que antes eram preto e branco, Helena, O Noviço, ficaram coloridas com Senhora, e aí ficaram todas coloridas. E o horário das 7 continuou preto e branco, e aí em 77, Locomotivas mudou isso, né? Lucélia Santos foi escalada para a novela em seguida ao seu sucesso em Escravizaura. Vale dizer que, como aparece inclusive no site do Nilson Xavier, Teledramaturgia, a Lucélia Santos foi convidada para fazer o personagem Patrícia, que acabou nas mãos de Elisângela, que é uma dos envolvimentos românticos do Netinho. Mas a Lucélia não quis fazer essa personagem e preferiu fazer Fernanda. Por quê? Porque ela queria se despregar da imagem da Escravizaura, que era uma imagem de uma heroína sofredora, uma mocinha que sofria, né? E a Patrícia de Elisângela não é uma escrava, claro, mas é uma personagem de mocinha, né? E ela queria fazer uma coisa diferente, então ela pediu para fazer a Fernanda, que é uma personagem que incomoda, né? Uma jovem impertinente que enche o saco da novela inteira. Aliás, de novo, né, talvez o Manuel Carlos tenha se inspirado nessa personagem, Fernanda de Lucélia Santos, para fazer as famosas personagens dele, que são as baixinhas impertinentes que enchem o saco do elenco inteiro, né? Que a gente viu em Bala Comigo, com a Mira Maia de Lídia Bronde, em Felicidade, a Débora de Viviane Pasmanter, em História de Amor, a Joyce de Carla Marins e por aí vai, né? Enfim. Mas quem pode esquecer a beleza e o charme de Ilka Soares e a supermãe Margarida de Miriam Pires? Assim termina o Ismael Fernandes falando da novela Locomotivas. Realmente, Ilka Soares e Miriam Pires foram grandes destaques da novela, mas não só elas, né?
apresentada de 1º de março a 12 de setembro de 77, reapresentada de forma compacta às 18 horas de 17 de novembro de 86 a fevereiro de 87. Mas gente, então a novela Locomotivas que está aí, a gente vai agora poder conferir, tem muitos destaques, né? Além da Ilka Soares e da Miriam Pires, a Araci Balabanian, sempre maravilhosa, fazendo o papel de Milena, o Valmor Chagas, maravilhoso, grande ator, né, fazendo o Fábio. A Lucélia Santos está muito bem. Eu lembro de quando eu vi a reprise no horário das 6, naquela época, a 30 e tralalá, eu gostava da Lucélia, já ela é engraçada, né? Porque a Lucélia Santos é aquela coisa, né? Adoro a Lucélia. A Lucélia Santos. A Lucélia tem uma coisa, quando ela faz drama, ela faz aquela coisa, né? Que é a Escravizaura, e principalmente quando ela faz dramas de Nelson Rodrigues, né? Ela se agiganta. Eu adoro. Então, os filmes que ela fez baseados em Nelson Rodrigues é aquela coisa, né? E mesmo na televisão, quando ela faz drama, ela vai por esse lado, né, do karma teatral que eu gosto, né? É over, mas é ótimo. Quando ela faz coisas mais leves, que vão pra comédia, ela entra numa outra chave, né? Que é muito engraçada. Então, assim foi em Guerra dos Sexos, que ela faz uma grande vilã, mas uma vilã engraçada, né? Virada Tropical, ela é uma mocinha, mas é uma mocinha engraçada também, porque a novela era uma comédia, né? E em Locomotivas também, é uma vilãzinha, né, uma personagem irritante, mas que ela consegue deixar leve e engraçada, né, porque ela tem esse jeitão da Lucélia, que é muito legal. Então é bom ver ela fazendo isso, e o elenco tem vários destaques também, né? A Célia Biar, que é uma atriz que eu amo, sempre falo isso, então tá na novela, né? Eu destacaria também a Miriam Fischer, atriz mirim, né? Na época era uma criança, que contracena com a Gisela Rocha, que eu falei, né? Que é a personagem da filha mais nova da Kiki Blush. A Miriam Fischer, na época, uma atriz mirim, que logo depois da novela fez o filme Sábado Alucinante, em 78, do Cláudio Cunha. Um filme que se passa no auge da discoteca, né? E a Miriam Fischer faz um papel muito legal. Ela e um outro garoto, eles tentam entrar na discoteca de qualquer maneira, mas são crianças, né? Não conseguem. E passam o filme inteiro tentando entrar na discoteca, que é um lugar proibido para menores. Mas, enfim, de qualquer forma, a Miriam Fischer hoje é uma grande dubladora, né? Uma dubladora incrível, uma das grandes dubladoras brasileiras. Faz a voz, por exemplo, da Jodie Foster, né? Famosa por dublar a Jodie Foster nos filmes. E, enfim, então é interessante também poder ver a Miriam Fischer atuando quando criança. Enfim, tem um elenco muito bacana. E tem um charme, né? A novela tem um charme, nessa moda dos anos 70. Então, Locomotivas tem esse grande charme dos figurinos, dos penteados, dos cenários, da direção de arte, né? Aquela época, 77, ainda não era exatamente a era disco, né? Que explodiria no ano seguinte, 78. Mas já era um aperitivo disso, né? Então, todo o esquema, o charme da novela, o estilo da novela, é uma coisa meio pré-disco, né? Que, na verdade, a disco music, a discoteca, né? A moda da discoteca nos Estados Unidos, ela já vinha... Né, ela nasce, na verdade, em 73, mais ou menos, né, nas discotecas underground de Nova York, né, que misturavam um público negro, latino e gay, e dessa mistura dessas três coisas nasce o estilo, a moda, os costumes e a música da discoteca. Então, nos Estados Unidos já vinha de lá, né? Em 76, 77, a discoteca nos Estados Unidos já estava explodindo, né? Aqui começava, né? Tanto que a famosa discoteca do Nelson Motta, The Frenetic Dancing Days, foi inaugurada em 76 mesmo, né? Então, em 77, Locomotivas já é um pouco uma coisa meio disco, mas ali não é aquela coisa de 78, né? Mas é claro que a trilha vai acompanhar isso e vai ter muita coisa disco na trilha, sim. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, Locomotivas é um grande charme. Eu chego a dizer até que, em termos de novelas do Cassiano Gabus Mendes, recentemente eu fiz um vídeo com o Nilson Xavier falando de Elas por Elas. E a gente falou que é uma novela super charmosa, né, que entrou na Globoplay agora, em fevereiro. E é uma novela super charmosa também por esses motivos, né? Direção de arte, cenários, roupa, figurinos, né? Costumes, cabelos, maquiagem. Então é aquele charme do comecinho dos 80, 82. Mas eu diria que Locomotivas desbanca Elas por Elas. É ainda mais charmosa, né? Porque é o charme de 77, 5 anos antes de Elas por Elas. Então, imbatível, né? Eu tô até vendo como é que eu vou fazer, porque eu ainda estou assistindo Elas por Elas, eu ainda não terminei. E eu não quero demorar para ver Locomotivas. Então acho que eu vou começar Locomotivas e continuar Elas por Elas enquanto eu já estou vendo Locomotivas. Porque é o jeito, né? Porque senão não dá. Então é isso, né, gente? O que mais que eu posso falar? Deixa eu ver. Ah, sim! Cassiano Gabus Mendes, né? Temos que falar do Cassiano. Na verdade, há muita gente fala, né, que Anjo Mal, que é uma novela que também recentemente entrou na Globoplay, né? Anjo Mal 76, preto e branco, seria a matriz das novelas do Cassiano na Globo. Na verdade, eu faria uma pequena correção nisso. Eu acho que Anjo Mal é a primeira novela das 7 do Cassiano na Globo, né? Ele chega para fazer essa novela, mas ela
digamos que ela pode ser considerada uma matriz do que ele faria depois, mas eu acho que ainda não é exatamente a matriz. Porque é uma novela em preto e branco, é uma novela mais dramática, mais folhetinesca, né? O plot central, embora fosse uma novela leve, mas o plot central é mais pesado, né? A história da Nice, né? A questão da ascensão social, a disputa pelo patrão, etc. Então, eu diria que Anjo Mal é um aperitivo, mas eu acho que a matriz mesmo das famosas novelas da Sete do Cassiano Gabus Mendes é Locomotivas, porque Anjo Mal tem um jeito mais dramático, né? A partir de Locomotivas, ele investe nesse estilo que durante muito tempo falou-se que é comédia, mas também não é comédia, né? Porque não é comédia. São novelas românticas, né? Comédias românticas, talvez, mas é mais romântico do que cômico, né? Com um elenco sempre maravilhoso, com muitas atrizes interessantes e belas, né? Uma direção de arte bonita, e sempre esse glamour, esse charme da moda, né? Alguma coisa ligada ao mundo da moda. E assim, Locomotivas, em 77, em 78 Te Contei, em 79 e 80 Marrom Glacê, em 80 e 81 Plumas e Paetês, 82 Elas por Elas. Daí ele vai para o Horário das 8 e faz Champanhe, 83 e 84, que tem a ver também com isso, mas não é tão assim porque é a novela das 8, né? Então tinha um outro padrão. 85, 86 Tititi, 87 Brega Chique, depois que ressoou em 89, foge um pouco disso porque é, né, uma novela de época, de capa-espada, aquela coisa toda. Depois ele vai de novo para as 8 com Meu Bem Meu Mal, que é mais ou menos parecido com Champanhe nesse sentido, em 90, 91, né? E finalmente volta pro horário da 7 com o Mapa da Mina, que aí também não tem nada a ver com isso. Uma novela meio alienígena em relação à obra do Cassiano, e que inclusive, né, não deu certo, né? Foi uma novela ruim, considerada ruim, fracassada, etc. Acabou sendo um canto de cisne meio triste pro Cassiano, porque não foi uma novela legal, né? Logo depois disso ele morreu. Mas o que fica do Cassiano mesmo é essa obra dos anos 80, né? Essas novelas da 7 dos anos 80. Então eu falei esse negócio do mundo da moda, e é verdade. Locomotivas, o que tem de moda ali? Kiki Blanche tem um salão de beleza, né? Digamos, o cenário principal da novela. Então, já está dito, né? A moda está ali. Em Te Contei, tem moda em Te Contei? Me pegaram agora. Agora eu mesmo me peguei, né? Porque eu não sei se tem moda. Te Contei, bom, o que liga a novela é a pensão da Dona Lola, né? A personagem da Eva Toda. Então eu não sei se tinha moda em Te Contei. Talvez, né? E em Marrom Glacê tem muito a ver, né? Porque era um buffet, né? Da Madame Clos. Então tem aquele glamour. Tinha uma coisa de moda também, algumas modelos participaram da novela, como Beth Lago, na época uma modelo e não atriz, então tinha um flerte com a moda. Plumas e Paetês aí é moda total, né? Porque o foco central da história era uma agência de modelos, né? Depois Elas por Elas, que a gente está vendo que não tem a ver diretamente com moda, mas a moda está lá, né? No figurino das atrizes. E Tititi, mundo da moda também, né? A disputa de dois estilistas, o Jacques Leclerc e o Vitor Valentim. Em Brega Chique, a moda está implícita nessa coisa de uma ser rica e outra pobre, e consequentemente uma é chique e outra é brega, né? Então esse conceito de moda, de costumes, né, de classe social está ali, né? Quem sou eu tem moda, porque, né, a moda do medieval, né, que a gente vê nos figurinos maravilhosos, nas perucas. Meu Bem Meu Mal tem a ver com moda também, porque tem uma confecção, né, ali, dos Venturini, não sei o que lá. E Champanhe, eu pulei Champanhe, né? Champanhe eu não sei se tinha a ver com moda, mas tinha uma coisa daqueles figurinos exuberantes, né? Daquelas mulheres que apareciam nos sonhos do personagem de Tony Ramos, né? Com aqueles chapéus, aquela coisa toda. Enfim, o Cassiano Gabus Mendes se notabilizou por esse charme, né? Novelas muito charmosas, então essa coisa do figurino, do visual, sempre foi muito forte nas novelas dele, né? Talvez o grande forte, né? Então é isso. Vamos ver o que Locomotiva vai nos ofertar. Bom, gente, agora falando da trilha sonora, né, que eu sempre faço. Então o disco tá aqui, Locomotivas, esse LP maravilhoso, esse long play incrível, que, vale lembrar, ainda era aquele selo da Som Livre, né, esse selo aqui em espiral, né, que a trilha é maravilhosa, né, essa trilha nacional eu amo, acho maravilhosa. Eu Preciso Te Esquecer com Cláudia Telles, cantora incrível, filha da Silvinha Telles, que morreu não faz muito tempo, né. Eu adoro essa música, Eu Preciso Te Esquecer. Desencontro de Primavera, com Hermes Aquino, né, que é o tema do Machadinho, o português, personagem do ator português Tony Corrêa. O Hermes Aquino vinha do grande sucesso da novela O Casarão, com a música Nuvem Passageira, né, que todos conhecem. E aí, logo depois, em Locomotivas, ele reaparece com o Desencontro de Primavera. Inclusive, será que em Casarão, Nuvem Passageira... Não era o tema do Tony Corrêa, porque ele também está na novela, né? Era o tema do Paulo Gracindo mesmo, né, do personagem principal. Filho Único, com Erasmo Carlos, uma música que eu não gosto muito, mas que é o tema do Netinho, né, do garoto reprimido pela supermãe Margarida. Enrosca, de Guilherme Lamounier, uma música que eu acho meio chata também, depois foi regravada acho, pelo Fábio Júnior e pelo Fábio Júnior e pelo Júnior, né, da dupla Sandy Júnior na carreira solo de Júnior, já nos anos 2000, né.
Mas eu acho chata essa música, viu? Amar é Nunca Precisar Pedir Perdão, com Mauro Sérgio. Uma música super, né, carregada, mas que é interessante. E é o tema da Celeste, personagem de Ilka Soares, apaixonada platonicamente pelo vizinho Netinho, o garotão. Locomotivas, com Rita Lee. Bom, essa música merece um caso à parte. Primeiro, a Rita fez a música Locomotivas para a abertura da novela, por isso que a música chama Locomotivas. Só que acabou que não entrou, não, decidiram que não ia ser essa música na abertura, e sim a música que realmente foi, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vale dizer também que a música Locomotivas da Rita Lee, a Rita, ao fazer essa música, ela reaproveitou uma música que ela tinha feito em 73, a própria Rita, que é Gente Fina é Outra Coisa. Isso mesmo. No disco nunca lançado de Rita Lee com Lucinha Turnbull em 73, que é As Celebrinas do Éden, né? As duas, depois que a Rita saiu dos Mutantes, antes dela fazer o grupo Tutti Frutti, e depois a carreira solo em si, ela criou essa dupla com a Lucia Turnbull, que é As Celebrinas do Éden. Fizeram, acho que um show em 73, né, o famoso show do Fono 73, e gravaram um disco que nunca foi lançado. Nesse disco, que está no YouTube, clandestinamente, sei lá, tem a música Gente Fina é Outra Coisa, que é exatamente Locomotivas, né? Muda só a letra, mas a música é a mesma. Então a Rita, né, reaproveitou Gente Fina é Outra Coisa, mudou a letra completamente e fez Locomotivas. Confiram. E o que vão pensar? Não vá se misturar com esses meninos cabeludos que só pensam em tocar. E você escuta o papai dizendo que gente fina é outra coisa. Mas gente fina é outra coisa. Que gente fina é outra coisa. Mas gente fina é outra coisa. Porque a música que realmente foi escolhida para ser a abertura da novela foi Maria Fumaça, com a banda Black Hill. Isso mesmo. E para quem não sabe, a Black Hill tem esse CD maravilhoso que foi lançado em algum momento no mercado. Existe o vinil também, claro, mas tem o CD que é absolutamente fantástico, né? Esse disco, gente, quem não conhece o trabalho da banda Black Hill, por favor, imediatamente escute, né? É maravilhoso, completamente maravilhoso. Não só a música, Maria Fumaça é o nome do disco, né? Porque a música é o carro-chefe. Banda Black Hill. Mas tem muitas faixas maravilhosas, né? Eu vou precisar pegar meu óculos, porque eu não estou enxergando direito. Ah, agora sim, vamos lá. Maria Fumaça, Na Baixa do Sapateiro, que é um clássico da MPB, Mr. Funk Samba, Caminho da Roça, Metalúrgica, Baião, Casa Forte, Leblon via Vaz Lobo, Urubu Malandro e Júnia. Maria Fumaça, produzido por Mazola, álbum originalmente lançado em 77 pela Som Livre, né? O disco é da Som Livre? Eu não lembro. Não, é da Warner, né? É da Warner. Tanto que foi lançado aqui, esse CD foi lançado pela Warner Arquivos. Gente, esse disco é totalmente instrumental. A banda Black Hill, nesse disco, está inteiramente instrumental. Então não é só Maria Fumaça, que é a faixa da abertura das Locomotivas, que é instrumental. O disco inteiro é instrumental, né? E é maravilhoso, gente. Esse disco eu indico, é completamente obrigatório e maravilhoso. E falando em CDs, a própria trilha de Locomotivas foi lançada em CD pela Som Livre Master Trilhas, né? Em 2000 e alguma coisa. Deixa eu ver se aqui tem o ano de lançamento. Não vou saber, não vai ter, né? Eu acho agora. Mas enfim, foi lançado em algum momento. Som Livre Master Trilhas. Vale dizer que não é aquela coleção, aquela primeira coleção de CDs clássicos de trilhas das novelas da Globo que foi lançada em 2001, que é aquele campeão de audiência, não sei o que são 20 discos, né, 20 CDs. Locomotivas não está lá, ele foi lançado depois na Som Livre Master Trilhas, quando eles lançaram outras trilhas de novelas, além de outras coisas da Som Livre nesse pacote. E é fantástico, né? Então vale a pena, temos aqui. Mas continuando com o vinil, então Maria Fumaça com a banda Black Hill abre a novela e é completamente a abertura de Locomotivas, não só pela música da banda Black Hill, como pela abertura em si, né, a famosa abertura da modelo, que é maquiada e no fim sai e dá um murro na câmera. Essa abertura é uma das melhores mesmo, né, de todos os tempos. E potencializada principalmente pela música. Se não fosse essa música, a abertura talvez não tivesse a mesma força, né. E vale dizer uma coisa curiosa, né, que hoje quando a gente vê tanto essa questão da inclusão, da questão negra, da visibilidade negra nas novelas, principalmente, não deixa de ser paradoxal e chocante que a novela, a abertura de Locomotiva, seja com a música Maria Fumaça da banda Black Hill, que é uma banda, né, formada inteiramente por músicos negros, e na novela não tem nenhum personagem negro. Na verdade tem uma atriz negra no elenco, que é a Joséphine Hélène, né, a única, mas né, num elenco de resto inteiramente branco. Se fosse hoje, certamente a novela seria cancelada e acusada de apropriação
cultural, né? Apropriação musical. Mas enfim, de qualquer forma, Maria Fumaça é uma grande música, uma grande faixa e marcou para sempre a abertura de Locomotivas. Mas se o elenco de Locomotivas era basicamente branco, a trilha tinha outras coisas negras além de Maria Fumaça da banda Black Hill. Temos, por exemplo, Coleção, do Cassiano, grande cantor, compositor maravilhoso, né, um dos grandes mestres da soul music brasileira, que nos anos 70 estava explodindo, nas novelas inclusive. Então ele abre o lado B, Coleção de Cassiano. Ele já tinha tido um grande sucesso em novelas com a novela O Grito. Foi com esta música que Ele volta a se destacar nas trilhas de novelas da Globo com essa música que é maravilhosa, né? Foi depois regravada por um monte de gente, como Ivete Sangalo, mas a versão original do Cassiano é imbatível, né? É o tema da Fernanda, a personagem da Lucélia Santos. Voo sobre o Horizonte, de Azimuth. Azimuth também é uma banda ligada à questão negra, né? Uma banda que também tem a ver com soul, com funk, com jazz. Uma grande banda brasileira dos anos 70. Uma banda muito parecida com a Black Hill, no sentido de também ser quase... É que no caso do Azimuth, tem muitas músicas que são cantadas, né? Mas a maioria é instrumental também. A Black Hill já é uma banda mais instrumental mesmo. Mas o Azimuth também é uma grande banda dos anos brasileira, que explode nos anos 70, e que tem muito a ver com a cultura negra, com a cultura black. Então veja que interessante como a trilha de Locomotivas estava bem, de certa forma, flertando bastante com a black music, né, brasileira. E não por acaso, porque essa época, além de ser a época da disco music, da explosão da disco no Brasil, como eu falei, também é a época dos grandes bailes de funk dos anos 70, no Rio de Janeiro, né, baile chic show, essa coisa toda, que inclusive é uma cultura que está voltando agora, sendo rememorada em muitos trabalhos, né? Tem um documentário recente, lançado pelo diretor carioca Cavi Borges, tem um outro documentário que está sendo exibido agora no Festival Inédit, né? Festival de Documentários Musicais. Então essa safra, né, da música black carioca, principalmente, que é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no filme Cidade de Deus, né? Naquela cena que tem o grande baile, onde eles vão, num pedaço do filme que é a despedida de Bené, né? Quando aquele personagem vai se despedir e acaba sendo assassinado pelo Zé Pequeno, enfim. Tô com muita digressão aqui, mas Cidade de Deus também é um grande filme que tem um pedaço que retrata esse momento áureo, né, da black music no Rio de Janeiro. Então é isso, que mais? Consumatum Est, com César Costa Filho. Espere por Mim Morena, com Luiz Gonzaga Jr., Gonzaguinha, né, uma música linda. Baby, com Quinteto Ternura, música do Caetano Veloso, tinha sido lançada pela Gal Costa em 68, e também já foi gravada muitas vezes pela própria Gal. E essa versão do Quinteto Ternura eu gosto muito, né? Muito bacana. Consideramos, com Edu Lobo, uma música muito bonita, né? E finalmente, Alô Brasil, quem fala? É do Brasil, é mais ou menos isso, né? Marília Pêra, é isso mesmo, gente, vocês já perceberam que eu estava imitando a Marília Pêra, né? Alô, alô, Brasil, é da terra do anil. Enfim, Alô, alô, Brasil, com a Marília Pêra, é uma música, né, de teatro de revista. E ela está aqui justamente por isso, porque a Kiki Blanche foi uma vedete do teatro de revista no passado, né? E hoje ela é dona de salão de beleza, não sei o quê. Mas eu queria destacar que a composição é do Eduardo Duzec, um compositor que eu amo, né? Alô, alô, Brasil, de Eduardo Duzec, José Roque Conceição e Cássio Ferrer. Aqui no livro Teletema, que é outra bíblia muito legal, do Guilherme Bryan Vincent Villari, eles falam também sobre a trilha de Locomotivas, claro, e aqui eles comentam, né, tem essa coisa do Eduardo Duzec, né? Então tem aqui. Para Kiki Blanche, o tema é Alô, Brasil, marchinha de Eduardo Duzec, que emula o estilo de Carmen Miranda, gravada em 75 por Marília Pêra para o espetáculo Feiticeira, dirigido por Fauzi Arap. Aí as aspas do Duzec. Essa música foi composta para Marília, mas sem eu conhecê-la. Ela estava fazendo show a respeito da Carmen Miranda numa boate do Carlos Machado. Eu, Luiz Antônio de Castro Ferreira, que assinava Cássio Ferrer, e José Roque da Conceição, estávamos juntos com ela na fila de um filme da Carmen Miranda, Alô, Alô, Carnaval, de 1936. E começamos a fazer uma música para ela. Ela riu, gostou, mas era uma estrela de primeiríssima grandeza e nem tomou conhecimento. Chegamos em casa e terminamos a música. Comecei a cantar nos meus espetáculos. Quando ela fez o show A Feiticeira, pediu músicas, mostrei para ela e ela adorou. Relata Duzec. Vamos para a trilha internacional? Vamos. Bom, a trilha internacional, como eu já antecipei aqui, já ia mesmo pelo caminho da disco music mesmo, já indo para a discoteca desbragadamente. Era hora disso já. Então vamos lá. Até porque já foi lançada mais para frente, né? Se a trilha nacional foi lançada no comecinho de 77, essa já era mais... Né? Então as coisas estavam avançando e a disco music estava se aproximando cada vez mais do Brasil. Então, mas também tem muita balada romântica, né? Lado A, Conversation, com Maurice Albert, que é o Maurício Alberto, né, cantor brasileiro que
cantava em inglês como Maurice Albert, do famoso hit Feelings. Conversation, eu gosto muito dessa música, adoro. Young Hearts Run Free, com Candy Staton. Young Hearts Run Free, um grande clássico da disco. Foi regravado depois várias vezes, inclusive nos anos 90, fazendo parte do filme Romeu e Julieta, de Baz Luhrmann. Mas enfim, Sorrow, com Michael Sullivan, que também é brasileiro. Michael Sullivan, do grupo Fevers e tal, depois da dupla Sullivan e Massadas. That's the Trouble, com Grace Jones, grande diva, né, do pop norte-americano e estadunidense, e da disco music também, né? Incrível. Adoro Grace Jones. That's the Trouble é uma música maravilhosa. Pio, com Ornella Vanoni, música italiana dessa grande cantora. Love in C Minor, com Serrone. Essa música é engraçada, porque a original dura não sei quantos minutos, tá no livro Teletema, depois eu falo. É gigante, né? Claro que aqui no disco ela foi compactada, porque a faixa original tem, acho que mais de 10 minutos, sei lá. Sweet Sounds of Beautiful Music, com Steve McLean, gosto muito. Lado B, Rainy Day, com Richard Young, que também é um Brazilian singer, né? Um cantor brasileiro que cantava em inglês. O Richard Young, da música Rainy Day, é ninguém menos que Ricardo Feghali, do Roupa Nova, né? É importante fazer essa... Eu falei que era mais um Brazilian singer. Era, mas não era só mais um, era simplesmente futuro integrante do Roupa Nova. Então vamos falar, inclusive o Teletema descreveu isso, né? Então tá aqui. Richard Young, pseudônimo do músico Ricardo Feghali, que viria a integrar o conjunto Roupa Nova, canta Rainy Day, tema de Netinho e Celeste. New York, You Got Me Dancing, com Andrea True Connection. Bom, essa é a minha preferida do disco e da vida, né? Porque a Andrea True Connection, pra quem não sabe, era uma atriz pornô dos Estados Unidos. Andrea, que criou essa banda, né, de disco music, Andrea True Connection. Mas ela era uma atriz pornô. E aí, originalmente, né? E New York, You Got Me Dancing é um rosto um pouco triste demais, talvez como o próprio nome está dizendo, né? Canções tristes. Dance and shake your tambourine, dance and shake your tambourine, your funky tambourine, tambourine, tambourine. Essa música eu acho chata, né? Bem grudenta da disco music, eu não gosto. Eu cantei aqui, mas ela é chata. Universal Robot Band. Moving On, com Cookie and Benjamin Franklin Group. Tem umas coisas bem obscuras, né? Nobody's Child, com Penny McLean, que é uma grande diva da disco também, mas aqui ela tá cantando uma música mais light, né? E L'Espérance, com Arctic. Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Acho que tá bom já de Locomotivas. Falamos bastante da novela e a gente volta a falar dela mais pra frente. Quando eu terminar de assistir, aí eu faço um programa pra fazer um saldo, né? Mas é isso. Deixem seus comentários. Nessa segunda, 19 de junho, a novela estreia na Globoplay. Quero deixar claro que eu não trabalho para a Globoplay, isso não é uma divulgação da Globoplay, mas na verdade é a minha maneira de comentar esses fatos tão pitorescos que acontecem nas vidas de nós, colecionadores, aficionados de novelas clássicas, novelas do século XX, como eu sempre falo, o lar delas é o Naftaluf, então venha, se inscreva no canal, ative o sininho. Muita gente me fala que ativou o sininho, mas não está recebendo as notícias sobre o meu canal. E eu acho isso um absurdo. Então, ativem o sininho, mas também entrem no canal toda semana, porque toda semana teremos pelo menos um programa inédito aqui no nosso canal. Então venham para o Naftaluf, para o maravilhoso mundo do Luffy Stephen, Luffy Naftaluf. Voltaremos em breve com mais programas. E até lá!